só mais uma vez, né? O brasileiro, até o final da República Velha, ele não tinha os seus direitos trabalhistas garantidos constitucionalmente, entende? Ficava por conta de um acordo verbal entre ele e o seu patrão. Aí, de repente, o governante observa o tratamento truculento das autoridades intermediárias entre patrões e empregados e resolve substituí-la por carinho. Eu vou colocar o trabalhador no colo, eu vou oferecer o mínimo, ok? Mas vou exigir deles o máximo também. Uma ação vem de cima para baixo, ela é paternalista. Compreende? Ela tira da classe trabalhadora o dever de buscar, de forma alternativa, solução para os seus problemas. Eu não posso negar que a CLT, ela deu à classe trabalhadora o mínimo necessário. Descanso semanal, férias remuneradas, garantias de estabilidade, não é? Você não pode ser expulso sem justa causa, entende? Tudo isso foi importante, foi conquista, mas uma conquista oferecida e não buscada através da bravata, ok? Legislação trabalhista, que atendeu reivindicações dos operários, garantindo-lhes vários direitos e formas de proteção, mas acho pouco, porque não foi conquistado pelo próprio trabalhador, tá certo? A maioria deles certamente não gostaria que a coisa tivesse acontecido daquela forma. 8 também do Enem, interpretação. Generais abaixo assinados, de pleno acordo com o ministro da Guerra, declaram-se dispostos a promover. Qual foi o item? O item D de dado, da questão 7, tá certo? Sim? Tá. Os generais abaixo assinados, de pleno acordo com o ministro da Guerra, declaram-se dispostos a promover uma ação energética junto ao governo, no sentido de contrapor medidas decisivas aos planos comunistas e seus pregadores e adeptos, independentemente da esfera social a que pertençam. Assim procedem no exclusivo propósito de salvarem o Brasil e suas instituições políticas e sociais da hecatombe que se mostra prestes a explodir. Hecatombe é quando há um morticínio coletivo, entende? Ok? Esse plano é suposto, na verdade ele nem existia, ele foi forjado nos porões do getulismo. Levando em conta o contexto político institucional dos anos 30 no Brasil, pode-se considerar o texto como uma tentativa de justificar a ação militar que iria, vamos lá, né? Plano COI. Ele simplesmente inviabilizou o pleito de 38. Haveria eleição. Certamente eu sei dizer até o candidato eleito, Plínio Salgado, capixaba radicado no Rio, líder da AIB, Ação Integralista Brasileira, né? Aquela história do Anauê. Lembram? Estado forte, né? Pois muito bem. Então, isso vai justificar a ditadura. Ele suspende as eleições e vai governar de maneira individual, autoritária. Até porque percebeu a vocação do povo eleitor. Não o povo de uma maneira geral, né? Mas os eleitores tinham predileção pelo Estado forte. Ok? O Getúlio fez simplesmente o que a nação pretendia. Ele vai mandar o Plínio embora. Plínio, você vai embora do país, né? Deu só uma passagem de ida. Tá certo? E alguns plininistas foram literalmente assassinados no Palácio do Catete. Eles não aceitaram a suspensão do processo eleitoral porque estavam com a mão na taça. Frustrados, invadiram o Palácio do Catete. E o Getúlio, ele pessoalmente ordenou matanças, ok? Para eliminar a oposição e governar de maneira individual. Então, resposta letra D de dado. Também modelo Enem, leia o texto abaixo. Questão 9. Um par de interlocutores legítimos estava formado, de um lado o povo, a quem se apelava como fonte base do governo, e que era identificado na população de trabalhadores corporativamente hierarquizados. De outro, o Estado, qualificado, funcional e pessoalmente na figura do presidente Vargas. Então, a política brasileira em busca da modernidade, na fronteira entre o público e o privado. A partir da citação anterior, assinale a alternativa que indica corretamente as relações mantidas no contexto do trabalhismo entre a população trabalhadora no Brasil e o presidente Vargas, ok? É engraçado, né?
trabalhismo do Vargas, ele buscou eliminar intermediários, né? Ele centralizava tanto que o trabalhador, por intermédio de cartas, bilhetes, compreende? Poderia fazer um vínculo direto com o governo, ok? Resolver o seu problema pessoal, não é? Através de um contato direto com as autoridades, entende? Então, esse trabalhismo, ele fragiliza a classe trabalhadora, porque quando eu negocio coletivamente, eu sou mais forte, eu sou mais forte, entende? Todos juntos somos fortes, não é? Ok? Mas se a gente se isola, a gente se torna mais facilmente dirigido, manipulado, compreende? Também é uma jogada de Vargas, não é? Mas deu a certas pessoas uma falsa impressão de quê? De proteção, de segurança, não é? Eu posso ter contato direto com as autoridades, sem intermediários, né? Eu sou importante, ok? Muito bem. Ideologia do Estado Novo pretendia estabelecer uma ligação direta entre o governante e o povo, através de cartas, programas de rádio e outros mecanismos de comunicação. Houve quem achasse isso uma coisa positiva, mas eu estou dizendo que ela é negativa. É claro, vocês, não é, farão aí a escolha, tá certo? Se preferem negociar individualmente ou através da classe a que pertence, ok? Muito bem. Letra D de dado. 10ª questão. Senhores, reparem, o rádio foi tão importante na condução do Brasil nesses 8 anos de Estado Novo. Getúlio era capaz de filtrar qualquer tipo de veiculação de notícias de forma prévia. O rádio entra direto na corrente sanguínea. O rádio não tem edição, não é? Mas como toda a DIP, a Departamento de Imprensa e Propaganda, controlava, não é, a radiodifusão no país, então, mesmo de forma direta, era capaz de estabelecer tutelas. Sim, você pega um compositor irreverente como Wilson Batista, né? Que foi um dos grandes compositores nacionais. Claro que não fazia face ao Noel Rosa 1000 vezes melhor. Eles eram, inclusive, inimigos, né? Mas o Wilson Batista era um grande compositor, ok? Dizem que a composição da música, o Bonde de São Januário, ela era muito diferente do que foi veiculada pelo rádio. O Bonde de São Januário leva mais um sócio otário, sou eu que vou trabalhar, ok? Ele dizia isso, mas depois a DIP fez uma alteração na letra original, disse: o Bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Então houve uma modificação. Até porque nós conhecemos o Wilson Batista e sabemos que ele era profundamente irreverente, não é? E crítico das autoridades governamentais, exaltava a malandragem, entende? De repente ele foi usado pela DIP para ser o rapaz bom, digamos, obediente, não é? Do regime ditatorial de Vargas. Repare, meu chapéu do lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso, eu passo gingando. Provoque desafio, eu tenho orgulho em ser vadio. Esse era o verdadeiro Wilson Batista. Ele está fazendo uma exaltação da malandragem. Agora, texto 2. Quem trabalha é que tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. O Bonde de São Januário leva mais um operário. Sou eu que vou trabalhar. Alguém se lembra dessa música? Hein? Se quiser eu dou o microfone para cantar um pedaço. Quer não? Tá certo. Eu também não vou cantar porque já estou rouco. Eu já estou rouco já, e não tenho condições. Viu? Foi muito bem. Então vamos lá, né? Questão 10. Com base nas letras destas canções de Wilson Batista, assinale a alternativa que expressa corretamente uma das faces da política cultural no período do Estado Novo. Ok? Então, mais uma vez, né? Por conta do tempo, eu vou direto ao que interessa. Através do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, o governo reprimia a malandragem e estimulava a ideia do trabalho árduo, uma alavanca para o progresso, individual e coletivo. Item dedicado, ok? Por isso, boa tarde e obrigado. Boa sorte para vocês, ok? Um prazer.